Aí, meu povo! Vamos terminar aqui então a listinha dos exercícios. Questão 8. No ponto A da figura abaixo, distante 6 metros do solo, é o ponto. Tá aí o ponto de partida, mas é o ponto de partida do repouso em uma montanha-russa. Um carrinho de 200 kg de massa total. Quando a energia mecânica desse carrinho no ponto B, né? Qual a energia mecânica desse carrinho no ponto B, sabendo que o ponto B está no nível do solo e o ponto C a 10 metros de altura. Aí ele fala assim, ó, aqui que está a sacada. Despreze o atrito. Então, se você vai desprezar o atrito, meu Deus do céu, nós temos um sistema conservativo. Professor, o que significa um sistema conservativo? Em que a energia mecânica é constante. Então, qualquer ponto que você calcular a energia mecânica vai ser igual nos outros. Eu vou calcular onde? A energia mecânica no ponto A. Que tipo de energia o corpo tem no ponto A? Ele não tem cinética, porque ele parte do repouso. Não tem potencial elástica, porque não tem nada de elástico aqui, mas eu tenho altura. Então eu tenho a galinha geme. A energia mecânica no ponto A é igual. Qual a altura que ele está no ponto A lá? Ó, 6 metros. A gravidade vale 10. E a massa do carrinho é 200. Então a energia mecânica no ponto A é 10 vezes 200, 2.000, vezes 6, 12.000. 12.000 joules. E aí eu vou arrumar as casas decimais, ó. A vírgula está aqui, ela vem 1, 2, 3, 4. Eu diminuo 4 casas, eu vou somar 4 no expoente. Então a energia mecânica é 1,2 vezes 10 a quarta joules. Que é a alternativa B. Professor, mas no ponto B e no ponto C também? Sim, porque o sistema é conservativo, então vai desprezar o atrito. Aqui nós temos um porém só, tá? Deixa eu comentar uma coisa para vocês. O carrinho não vai chegar no ponto C. Tá? Ele não vai conseguir chegar no ponto C, porque o ponto C é mais alto. Então ele teria que ganhar energia. Então, não sei que tem um motor ali, ele não vai chegar no ponto C. Ele vai chegar até uma altura e voltar. Problemas da imagem aqui, que foi separada, não por mim, mas por quem montou essa questão. Próxima. Essa questão é boa, hein? Uma partícula com massa de 200 gramas. Já vou colocar em quilogramas aqui, que é 0,2 quilogramas. É abandonada a partir do repouso do ponto A. Desprezando-se os atritos e a resistência do ar, então nós temos um sistema conservativo de novo, em que a energia mecânica é constante. As velocidades no ponto B e no ponto C. Então, no ponto A, ele só tem potencial gravitacional. Tá? Aqui ele só tem potencial gravitacional porque não tem velocidade. Ele é abandonado. Tá? Então vamos calcular a potencial gravitacional lá. A galinha geme. A energia potencial gravitacional, a altura 5,65, a gravidade é 10 e a massa é 0,2. Então, quando você calcula isso, dá 5,65, vezes essa energia potencial gravitacional vai dar 11,3 joules. Que, por sinal, é a energia mecânica lá no ponto A. Aqui em cima. Tá? Agora, se o sistema é conservativo, essa energia mecânica vai ser a mesma no ponto B. Só que no ponto B, que energias que o corpo tem? Quando a bolinha passa aqui, ela tem velocidade agora. Ela tem altura e velocidade. Então eu vou calcular a altura, energia potencial gravitacional, e ela tem energia da velocidade. Tá? Então a soma dessas duas energias dá a mecânica no ponto B. Só que eu sei que a mecânica no ponto B tem que ser igual à mecânica no ponto A, porque o sistema é conservativo. Então 11,3 é igual. A altura no ponto B, 3,2, a gravidade vale 10 e a massa vale 0,2.
mais 0,2, que é a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Deixa eu ver se não vai cortar nem não vai. Então, ó, 3,2 vezes menos 11,3. Opa. Ó, aqui, resolvendo essa parte, jogando pro lado de lá, vai ficar 4,9 é igual, vou dividir aqui, 0,1 vezes v quadrado. Tá? Vou passar o 0,1 dividindo, então vai dar v quadrado igual a 49, você vai tirar a raiz e vai dar 7 metros por segundo. Aqui, para quem não entendeu, ó, eu multipliquei, aqui deu 6,4, né? Isso. E aí eu passei para o outro lado subtraindo, aí dá 4,9, tá? Bom, no ponto B, a velocidade vale 7. Você olha as alternativas, já chegou na resposta, né? No ponto B, a velocidade vale 7. Se você quiser descobrir a velocidade no ponto C também, o que você precisa fazer? Você vai colocar as energias do ponto C. Quais são as energias do ponto C? As energias mecânicas do ponto C. Ela tem altura, então potencial gravitacional, e tem velocidade, então tem cinética. Aqui a bolinha vai ter velocidade também. Então você vai montar igual você montou esse. A energia mecânica também vai valer 11,3, porque o sistema é conservativo, tá? E aí você tem as alturas, a altura, né? A gravidade e a massa e você vai descobrir essa outra velocidade. Quando você calcular aqui, e fica aí para vocês treinarem, para quem não treinou, você vai descobrir que essa velocidade é de 8 metros por segundo. Beleza? Então, vamos para o próximo. Questão 10. Vai ter questão dessa lista, hein? O gráfico apresenta o movimento do bloco de massa m igual a 2 kg. Então a massa é de 2 kg. Considerando que a velocidade desse bloco lá embaixo é de 10 metros por segundo e que ele atinge o ponto B, tá? É o ponto mais alto, é correto afirmar que o trabalho é realizado pela força de atrito durante a subida. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho atrito, o sistema é dissipativo. Tá? E aí como que eu tenho a esquema do sistema dissipativo? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais uma quantidade que foi perdida, que foi dissipada, que é o que ele quer que eu calcule. Bom, antes o bloco está aqui embaixo. Que tipo de energia ele tem aqui? Cinética. Só, não tem altura. Tá? No ponto mais alto ele para. No ponto mais alto ele não tem cinética. Ele só tem potencial gravitacional. E aí o que eu quero calcular é justamente esse pedaço aqui, ó, que está em branco. Que é quanto foi que ele perdeu, porque não vai dar o mesmo valor. Tá? Então vamos lá, vamos começar as contas aqui. Cinética, mv² sobre 2. Potencial gravitacional, H'(gm), mais a energia dissipada. A massa vale 2. A velocidade lá embaixo, ele fala no enunciado que é de 10 metros por segundo. Então 10 ao quadrado, que é igual. A altura, 3, a gravidade é 10, a massa é 2, mais a energia dissipada. Aqui eu vou simplificar. 10 ao quadrado é 100. Aqui eu tenho 6 vezes 10, 60, mais a energia dissipada. Ou seja, a quantidade de energia que foi perdida foi de 40 joules. Foi a energia que ele perdeu na subida por causa do atrito. Tá? Professor, como que eu sei quando é conservativo e quando não é? Se falar do atrito. Tem atrito? Dissipativo. É esse esqueminha aqui. Conservativo, exercícios anteriores. Que a energia antes é igual a energia depois. Tá bom? Próximo. Acho que eu dividi em 3 pedaços esse vídeo, hein? Uma estação de esqui possui seu ponto mais alto a 4.840 metros acima do nível do mar. Um esquiador de massa 80 kg parte do repouso seu ponto mais alto, descendo até metade da altitude da montanha,
Considerando os efeitos do atrito e da resistência do ar dissipam. Então, ó, aqui ele falou que tem atrito e resistência do ar e já falou quanto que dissipa. Que é 1920 quilojoules. Quilo vale 1000. Quilo vale 1000. Então, na verdade, a energia dissipada é de 1920 mil joules. Vezes 1000, né? Qual a velocidade do esquiador nessa altitude? Então, vamos lá. Vou fazer um esqueminha simples aqui. Montanha. O esquiador antes está aqui em cima. Antes. Depois ele está na metade do caminho. Tá? Aqui você tem uma altura. Deixa eu usar a cor verde. Aqui você tem uma altura de 4.840 metros. E aqui você está na metade do caminho. Então, metade da altura, né? Que é 2.420 metros. 2.420 metros. Tá? Bom, e aí como que vai ficar essa situação toda aqui? O sistema é dissipativo. Então, a energia mecânica inicial, que é a energia que ele tem lá em cima, é igual à energia mecânica final, porque o final vai ser ali no meio da montanha, que eu vou analisar, mais uma quantidade que foi perdida. Lá em cima, ele só tem potencial gravitacional. Professor, não tem cinética? Não, porque ele fala aqui, ó, parte do repouso. Então, lá em cima, a única energia que ele tem é a galinha gêmea. No meio do caminho, ele tem... Opa, peguei a cor errada. No meio do caminho, ele tem cinética, porque ele está passando aqui com uma certa velocidade, que é o que eu quero descobrir, por sinal, mais uma potencial gravitacional, porque ainda tem altura, mais a energia dissipada. Então, vamos começar a substituir. A altura antes é 4.840, a gravidade é 10 e a massa é 80. A massa, 80, a velocidade eu quero, dividir por 2, mais. A altura no metade do caminho, 2.420, vezes a gravidade, que é 10, vezes a massa, que é 80. Mais a energia dissipada. Eu vou colocá-la assim, ó. Tá, deixa eu colocar assim para não confundir. Vocês não acharam que é uma multiplicação. Vou colocá-la por extenso aqui, vou te arrumar essa notação já, tá? Bom, vamos lá. Vou começar aqui. Pessoal, dá para dar uma simplificada nessa conta, tá bom? Mas eu não vou simplificar, não. Vou fazer do jeito mais bruto aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem o que eu fiz. Aqui eu tenho 3.872.000 joules. Nessa segunda parte eu tenho aqui 40 vezes V ao quadrado, mais esse treco horrível aqui, que é 2.420 vezes 10 vezes 80, que dá mais 1.936.000, mais 1.920.000. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar esses dois termos, tá bom? E vou passar para o lado de lá subtraindo. Tá? Quando eu voltar aqui em cima, que eu vou continuar aqui onde está essa informação vermelha, eu já vou ter feito essa conta, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Lembrando, dá para simplificar, dá para ter feito uma conta menor, mas eu decidi por não fazer. 40V quadrado. Então, ó, se eu somar esses dois valores, 1 milhão, ali azul, né? 936.000 mais 1.920.000 e tirar isso de 3.872.000, olha que número bonitinho vai ficar. Ufa. 16.000. Ficou bem mais curto. Vou dar aquela simplificadinha aqui, ó, quarta um zero. Então V quadrado
é igual a 1.600 dividido por 4. Tá? 1.600 dividido por 4 dá 400. E aí você vai tirar a raiz. Raiz de 400 é 20 metros por segundo. Depois de muito sofrimento, você achou a resposta. Então percebam que o exercício em si não é difícil, ele dá trabalho. Tá? Ele só dá trabalho. Beleza? Poderia ter simplificado as contas, deixado com menos zeros, mas deixa assim mesmo, porque vocês veem o valor bruto de como ficaria mesmo. Tá bom? Pessoal, vou fazer uma divisão aqui de novo no vídeo. E o outro vai ser só com mais 4 exercícios, 4 últimos. Beleza? Então, até daqui a pouquinho.